Olá, pessoal! Muito bem-vindos mais uma vez ao Super Táticos, que tu já sabe, é o teu podcast. Falamos de Pelotas para o mundo, a respeito de esportes em geral e muito sobre futebol, a grande paixão nacional. E que legal tê-los conosco. Mais uma vez está chegando aqui no YouTube, já nos acompanha há muito tempo, está chegando agora. Dá o teu like aqui para o nosso canal, a tua inscrição, receber toda a notificação, esse conteúdo que é preparado com muito carinho e muito profissionalismo pelo professor Marcelo Parmegiani, a técnica impecável do Jefferson Lopes e comigo também, para chegar até você. Então, like, inscrição, tá liberado aí também para fazer os seus comentários, interação, isso é muito importante. E para nos seguir também lá no Instagram, no @supertáticos. Você acompanha todo o conteúdo, podcast também, as nossas jornadas esportivas. Comigo aqui no podcast de hoje, mais uma vez, dando o ar da graça e a honra da sua presença, professor Marcelo Parmegiani. Charles Garcia, tudo bem contigo? Bem, professor. Pois então, tu abriste hoje com a lembrança de que o futebol é a paixão do povo brasileiro e não deixa de ter razão, continua. Claro, a paixão maior é o futebol mesmo. E a prova disto é o público, a expectativa de público para o Grenal. Porque já temos aí 13, 14 mil garantidos e o Internacional está fazendo uma projeção de que não vai nem conseguir colocar um bilhete sequer à venda de ingresso, porque vai fechar tudo no meio dos sócios. O Internacional tomou 3-0 na Arena e vai lotar o Beira-Rio e não vai conseguir colocar ingressos para vender porque a torcida do Internacional está acreditando e eu não tiro a razão, a disputa, a rivalidade é grande, tem que acreditar mesmo. A torcida internacional está acreditando na virada do jogo, Charles Garcia. Pois é, professor, a gente vai falar muito a respeito do Clássico Grenal, mas chega uma informação aqui e a gente tem que passar, né? Dar uma atualizada, né? Pois o River Plate anuncia Eduardo Cudê, ex-Internacional e Atlético Mineiro, como seu novo comandante, né? E então a gente está lendo aqui, né? Na fonte, na Globo.com, né? Site do GE, o treinador que estava no Alavés da Espanha, chega para substituir aí o Gallardo no argentino. E então, esta informação anunciou, né, a contratação do Eduardo Cudê, treinador que rescindiu lá na Espanha, chega ao clube argentino para substituir o Gallardo, que é uma lenda, não é? É uma lenda. O clube se despediu na última semana, foto conhecidíssima aqui no estado do Rio Grande do Sul. Também no Brasil, porque treinou, já que um dos assuntos também é o internacional, né? O homem está mais próximo, mais uma vez aí, né? Desejo sorte ao River Plate, porque com o treinador desse aí vai precisar. Que seja feliz, né? Vai feliz. precisar muito o River Plate. Mas tudo é Clássico Grenal, um Clássico Grenal, professor, que vem de uma maneira, se apresenta nessa final de uma maneira diferente, porque já tivemos o primeiro jogo com uma vitória do Grêmio por um placar de 3-0, e aí quando a gente fala aqui que a gente arrisca virar meme, por quê? Porque não se comenta, a gente fala antes de tudo acontecer, não apenas em cima do resultado, que obviamente também será tratado. Professor, o Campeonato Gaúcho terminou domingo. Campeonato Gaúcho que Charles Garcia, né, assino e assuma a responsabilidade, se encerrou no domingo na Arena com a vitória de 3-0 do Grêmio. Pode o Internacional ganhar? Pode. Acho até que é provável que ganhe o jogo. Não consiga reverter o título. Por quê? Uma coisa é tu fazer... Num clássico já é difícil acontecer a goleada. Houve a expulsão, aconteceu muita coisa, muita reclamação por parte do Inter, mas principalmente depois da expulsão o Grêmio conseguiu fazer os seus gols. Né? Salvo aconteça também algo parecido no Beira-Rio, né, contra o Grêmio, a tendência é que não saia tantos gols, porque o Grêmio ele deve se preservar um pouco, ele não tem por que se atirar, ele não tem por que ter pressa, e uma coisa é tu fazer 3-0 num jogo de 3 pontos, outra coisa é ter que fazer 3 gols. E 3 gols sem tomar nenhum. Então são alguns ingredientes, professor Marcelo Parmegiani, que nós temos deste Clássico Grenal, onde eu aqui repito, Charles Garcia, para mim o campeonato está
encerrado, mas eu não descarto uma vitória do Internacional e também não estou dizendo que vai ser fácil para o Grêmio. Mas no meu modo de ver, o campeonato terminou no domingo. Agora eu quero a tua opinião, professor. Pois é, a democracia é bonita porque ela contempla e abriga as diferenças, as diversidades, as diferentes formas de pensamento. Para mim, o campeonato está mais do que vivo. Charles Garcia, amigos, amigas, internautas, está mais do que vivo esse campeonato. E o Internacional não vai tomar gol. Não vai tomar um gol porque o Bernabéu não vai jogar. E o Cudê, que está indo lá para o River Plate, não deixava de ter razão de não colocar o Bernabéu sequer no banco. Porque o Bernabéu não sabe marcar. E o Pesolano errou gravemente quando deixou o Bernabéu como último homem. No momento que o Internacional estava fazendo um trabalho ofensivo fortíssimo. Então, o Internacional não vai tomar gol. Começa por aí. Não joga o Bernabéu. Que bom. O Internacional vai jogar em casa. Outro ponto a favor. O Internacional pega, então, a sua torcida para lá de inflamada. O Internacional não vai se rebaixar para a arbitragem. E o Internacional, se fizer um gol até os 20 minutos da primeira etapa, o jogo incendeia de tal maneira, Charles Garcia, que eu acredito que possa acontecer surpresas. É lógico que a probabilidade da tua argumentação vingar é muito maior do que a minha, em virtude do contexto aritmético. 3-0 tá já o placar para o Grêmio. Mas como é um clássico, e é o maior clássico do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, e é um clássico que decide, e é um clássico no qual o Internacional está devendo e vai ter que pagar essa dívida para sua torcida. E é um clássico onde não joga o Bernabéu, sendo repetitivo. Ah, mas ele é muito bom lá na frente. Tá certo, ele é muito bom lá na frente. Mas quantos gols o Internacional tomou por culpa do Bernabéu? O Internacional não vai tomar gol e vai ser páreo duro pro Grêmio. É o meu parecer, Charles Garcia. Voltando ao lado democrático, não é, professor? O Internacional dificilmente não levará gols, não joga o Bernabéu, mas joga Mercado, joga o Félix, ou joga o Vitor Gabriel. O sistema defensivo do Internacional é muito fraco. É muito fraco. Dificilmente não vaza. Dificilmente não vaza. Ah, e um outro detalhe. Sabe quem é que me falou também a respeito do Cudê não deixar o Bernabéu jogar e tinha razão? Thales Machado, nosso amigo Thales Machado, que já esteve presente conosco aqui, nosso colega, Thales nosso Machado, amigo, né? O homem de Bagé. É, o homem de Bagé aí, né? Torcedor do Bagé. E a gente conversava esses dias e ele falou, né? Viu? O Cudê tinha razão, que não joga o Bernabéu, bem ao encontro do que tu disseste agora. Mas voltando para o jogo em si, eu acho muito difícil o Internacional não vazar. E o Internacional tem que fazer um jogo da perfeição. Ele precisa ser muito efetivo na frente, coisa que não tem sido. Ele consegue criar boas oportunidades, com exceção esse último Grenal da Arena, onde, para mim, tecnicamente, o Inter foi muito abaixo. E o Grêmio entrou com muito mais vontade, sem falar nos lances de arbitragem e tudo, né, professor? Que isso não vai levar absolutamente nada. Isso é um problema do Grêmio, do Inter e da federação. Mas o Grêmio com muito mais vontade no primeiro Grenal, ao meu modo de ver, mesmo que não houvesse expulsão, estava muito mais para o Grêmio do que para o Inter. Obviamente que eu acho que não seria jogo para 3-0, mas estava muito mais para o Grêmio chegar ao gol do que o Internacional. Então, agora invertem-se os papéis, o Inter precisa apertar, precisa ir ao campo de ataque e não tem um bom sistema defensivo, não tem bons sistemas de cobertura. Então, ele tem que ir, ser efetivo e ao mesmo tempo não dar oportunidades ao Grêmio. Que o Grêmio deve fazer um jogo muito bem estudado, um jogo arrastado, um jogo de ir na boa. Qual é a necessidade que o Grêmio tem de pegar bola, se soltar ao ataque e daqui a pouco se expor. O Grêmio está com o título na mão. E ele começa o jogo com o jogo na mão também. Porque o Grêmio vai fazer o jogo da inteligência. Jogar no erro do Inter, que não é difícil, convenhamos. Não é? Ah, mas o Grêmio erra muito, o Grêmio tem o seu sistema defensivo ruim também. Tem, mas não é o Grêmio que precisa propor jogo. Não é o Grêmio que precisa se arriscar, quem precisa é o Inter. E o Inter não tem outra alternativa. Ele joga em casa,
estádio deve estar lotado, o torcedor vai empurrar, o torcedor vai cobrar, no mínimo, o torcedor vai cobrar uma vitória. Ponto. Tá? Isso é o primeiro ponto. Depois vai querer que sejam feitos mais gols. Então, é muito complicado a gente colocar, mas eu entendo e obviamente respeito, né, a opinião aqui do professor Marcelo Parmegiani, porque um clássico tem várias nuances, pode acontecer muita coisa. A gente está contando um jogo normal, que dificilmente a gente não está contando lance de expulsão. Inclusive, um lance de expulsão de algum jogador internacional. Aí uma sim, lesão mais acabou séria o campeonato. também, né, Charles? Perde-se um grande jogador. Tem Muita coisa. Eu me lembro de um jogo, agora não me lembro o ano. O Renato treinava o Grêmio e o Odair treinava o Internacional. 17, pode ser. O Grêmio faz... não era a final do campeonato, não semifinal. O Grêmio faz 3-0 na Arena. O time do Grêmio infinitamente superior ao time internacional, no resquício daquele time campeão da América. Ou foi 18? Não me recordo o ano. E o jogo vai para o Beira-Rio com 3-0. Everton Cebolinha, o Kahneman jogando bola, Jeromel. O time do Grêmio muito superior ao Internacional. O jogo termina 2-0 para o Internacional no Beira-Rio. Com aquele que o D'Alessandro faz um golaço de falta no ângulo do Marcelo Groi. E filme de terror. Ah, mas o Grêmio teve chance de fazer. Teve, mas não fez. E o Inter teve chance de fazer o terceiro e levar para pênalti. Então, o que eu quero dizer com isso? Independente das diferenças de qualidade técnica, que agora praticamente não tem, eles são muito semelhantes, o Grenal é um jogo muito diferente. Mas, vou reafirmar o que eu disse. Para mim, o campeonato terminou no domingo. É muito improvável que o Grêmio perca esse título. Caso aconteça, seria uma epopeia pelo lado do Internacional, ainda que seja nos pênaltis, porque reverter um placar de 3 gols não é fácil. E, professor, espero que na próxima semana a gente dê os parabéns ao campeão, dê uma pincelada também do Campeonato Gaúcho e não fale sobre arbitragem, porque a gente não está falando do primeiro Grenal, onde houve vários equívocos, vários erros. Não estou falando pro lado A, pro lado B, mas a arbitragem como um todo. Deixou a desejar. O professor Marcelo Parmegiani é um que sempre cobra, por favor, arbitragem, vamos ter atenção. Então, que a gente possa ter um Grenal limpo, na bola, que vença o melhor, tanto no jogo quanto para o título, nós possamos falar só de futebol, professor. E que o VAR não complique, porque muitas vezes o VAR acaba complicando a arbitragem que está dentro do campo, né, Charles Garcia? Infelizmente, isso aí tem acontecido no futebol brasileiro. Então, é lógico, ouvindo as palavras do Charles agora, o Grêmio, claro, está com a faca e o queijo na mão pelo resultado da primeira partida do primeiro Grenal, da final. Agora, nós temos que lembrar que pesa muito a questão decisão. É o jogo decisivo. Pode acontecer surpresa, Charles. O Abel falou isso. Claro que o Abel é o Abel. Não precisa ser dito mais nada. Tudo que ele representa dentro do Internacional, um dos maiores técnicos de futebol brasileiro. E ele está fazendo de tudo para motivar o seu lado. E é perfeitamente normal isso. E ele diz assim, nós já fizemos 4 no Grêmio esse ano. E é verdade. Mas tomou 2, né? Sim. Então, como agora não é só vencer o jogo, tu precisa vencer o jogo e fazer placar. Sinceramente, professor, né? Se a gente analisar aí um desempenho muito semelhante das equipes, que são equipes muito parecidas, e para mim um fator que decidiu também foi o fato do Internacional ter ficado com 10, e acho que foi justa a expulsão. Não estou falando a respeito da expulsão, né? E o Grêmio se aproveitou, né? Porque se o Internacional falhou, teve jogador expulso, o Grêmio não tem nada a ver com isso. Foi lá e fez o seu placar, né? Cabe ao Internacional agora tentar vencer o jogo e tirar algum coelho da cartola. Fazer alguma coisa assim. Um final de semana decisivo, né, Charles Garcia? Porque na Copa Farroupilha foi 1-0 o primeiro jogo pro São Luís contra o Novo Hamburgo. Agora em Novo Hamburgo está em aberto 1-0, um resultado perfeitamente reversível. Ou então o São Luís empata ou ganha, levanta a taça. Não se sabe o que pode acontecer. É uma decisão também, a Taça Farroupilha. E no quadrangular da morte,
Quem vai cair? Monson ou o Avenida? Tudo para a última rodada. Vai vai acontecer. Isso então, né, é o nosso Campeonato Gaúcho de 2026, que é um torneio curtíssimo, nem é um campeonato, é um torneio curtíssimo, é um campeonato onde aí o Internacional, mesmo que perca os 2 jogos para o Grêmio, mesmo que não seja campeão ainda da equipe que fez mais pontos dentro da competição, então, mas existe uma regra, todo mundo aceita, todo mundo assina e o campeonato tem que seguir assim. Tanto para a final, como para a Taça Farroupilha e também o quadrangular da morte. E o campeonato se encerra, então, no domingo, não é, professor Marcelo Parmegiani, com a grande decisão entre Internacional e Grêmio. Mas para não ficar em cima do muro, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que vocês também deixem aí nos comentários. Quem ganha o jogo? Grêmio ou Internacional? O jogo. Grêmio ou Internacional. E se quiserem colocar ali também, quem será o campeão? Porque pode o Inter ganhar o jogo e o Grêmio ser o campeão. E pode o Grêmio com um empate, com a vitória, ou o Inter conseguir também vencer o jogo e o campeonato. Eu quero a tua opinião e para encerrar a tua também, professor Marcelo. Eu acredito quem é que ganha o jogo? Eu acredito que vai ser uma final histórica. Internacional vai ganhar a partida e vai ser campeão. Porque eu não acredito na estrela do Luiz Castro no Grêmio. Eu creio numa vitória do Inter no jogo, mas não leva o Campeonato Gaúcho. E vocês aí no nosso canal do YouTube comentem. E também no @supertáticos vão passar para nós. Feito, professor? É isso aí, Charles Garcia. O Campeonato Gaúcho que vai se encerrar então neste domingo com mais um clássico Grenal, com tudo isso que nós colocamos na mesa. Também o quadrangular da morte e a Taça Farroupilha. O Supertáticos então vai ficando por aqui, desejando um excelente clássico a todos, que vença o melhor, e semana que vem a gente vai comentar um pouco mais ainda a respeito da decisão do Campeonato Gaúcho. Tudo isso e muito mais no nosso canal do YouTube. Dá o teu like, deixa a tua inscrição, os teus comentários, quem leva o jogo, quem leva o campeonato, e também segue o perfil, o nosso Instagram, @Supertáticos, Supertáticos, que se encerra por aqui. Voltamos na próxima semana. Um grande abraço.